Boa noite, amados. A paz de Jesus, o amor de Maria esteja com cada um de vocês, né? Estamos aqui, gravando este vídeo para o nosso primeiro estudo bíblico desta quaresma. Louvado seja Deus, né? Que nós possamos aproveitar bem esse vídeo, que vocês ouçam com atenção, mesmo cansados, que eu sei que todos estão, né? Vida bem corrida, mas é importante, isso vai nutrir a alma de vocês e vai trazer a paz e o descanso daqueles que confiam no Senhor, amém? Então vamos rezar primeiramente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que o Espírito Santo de Deus me conduza e conduza cada um de vocês, possa confirmar nos vossos corações aquilo que é a verdade de Deus. Amém? Vamos lá. Eu já tentei gravar esse vídeo umas 9 vezes, pelo menos. Mas vamos lá que vai dar certo. Eu creio que este será o último. Bom, amados, eu estava aqui, né? Hoje eu fui montar um cronograma de temas, né? Para que nós possamos estudar e nos aprofundar durante a quaresma. E também, né, a longo prazo, conforme for a necessidade. E eu tive a inspiração do Espírito Santo de não iniciar pelos 10 mandamentos, como nós havíamos combinado. O Espírito Santo mudando os nossos planos. Por quê, né? Antes mesmo de nós entendermos aquilo que nós precisamos fazer, nós precisamos entender qual a lógica disso, de onde surgiu, por que eu tenho que fazer assim, qual que é a história disso, da onde apareceu, como é que agora eu tenho que seguir isso. Então, eu trouxe para esse primeiro dia do nosso estudo, né? Nós vamos falar dos pilares que sustentam a nossa doutrina católica apostólica romana, né? E são 3 pilares que sustentam essa doutrina: a Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Sagrado Magistério. Então são esses 3 pilares, né? Eu vou explicar cada um, como surgiu e por que nós temos cada item desse como pilar, né? Primeiramente, a Sagrada Escritura, a Bíblia que nós conhecemos hoje, né? A Bíblia é um conjunto de livros, né? Já vem da palavra biblioteca, é um conjunto de livros reunidos no mesmo lugar. A nossa Bíblia contém 73 livros, sendo 52 do Antigo Testamento, que é o tempo antes do nascimento de Cristo, e o Novo Testamento, que é depois do nascimento de Cristo, e contém 21 livros. Então, são 52 do Antigo Testamento, 21 do Novo Testamento, tá? A Bíblia foi formada lá pelo século IV, mais ou menos 400 anos depois do nascimento de Cristo, né? Demorou-se muito tempo para que nós tivéssemos um livro, né? Compilado com todo o conteúdo. Por quê? Nem sempre houve escrita, né, gente? Então, e vejam, naquela época não se editavam livros, eram escritos à mão.
Então, eram muitos papéis, né? Muitas folhas, enfim. Isso demorou-se, né, para ser compilado. E o Conselho dos Bispos, na época, né, se reuniram sob muita oração, direcionamento do Espírito Santo. Eles foram lendo esses escritos e confirmando, né, as informações que ali continham, e aqueles que se confirmaram, né, foram incluídos na Bíblia. E outros não foram incluídos, né, que são chamados os livros apócrifos. São livros que são da época de Cristo, que relatam fatos que aconteceram, né, que foram relatados ali, mas que não foi possível confirmar aqueles fatos. Então, eles não foram inclusos na Bíblia, mas eles fazem parte ainda do acervo da Igreja Católica, né, e podem ser consultados. E nós encontramos hoje livros editados, né, para venda na internet, caso alguém queira, né, conhecer, ler, enfim. É possível encontrar esses livros. E foi, né, feito a Bíblia, e naquela época não tinha edição, né, não tinha gráfica, então era feito à mão. Então imaginem, né? Imagina aí a sua Bíblia hoje, quantas páginas tem, né? A minha, deixa eu ver aqui, a minha tá velhinha, ó, toda acabada, mas tá aqui firme e forte. A minha tem a minha é uma versão da Ave Maria, 1632 páginas. Aqui, ó. 1632 páginas. Então, você imagina, se hoje editada, né? Ela tem 1632 páginas, quantas páginas não tinham naquela época? De escrita à mão, caneta, pena, né? A tinta, enfim, era muita coisa, né? A Igreja Católica reuniu todos esses livros e guardava isso às 7 chaves, né? Na história, vão dizer que a Igreja Católica escondeu a Bíblia do povo por muitos e muitos anos. Ela não escondeu, ela guardou, né? Porque a igreja sempre foi perseguida, né? E tudo que era da igreja era destruído. Então, a igreja precisava guardar muito bem, né, estes documentos para que não se perdessem, porque não haviam cópias, né? Depois de muito tempo foi, né, evoluindo, e aí chegou o tempo de gráfica e tal, que fizeram aí, né, a Bíblia impressa, mas não tinha. Então a igreja precisava de fato guardar a Bíblia como se guarda a vida, né? Porque era muito precioso e continua sendo, mas hoje nós temos muitas cópias, graças a Deus, né? Então, é essa a história da Bíblia. Foi daí que surgiu, né, a Bíblia que nós temos hoje. É a Bíblia original, porque sem Igreja Católica não haveria Bíblia, logo não haveria nem protestantismo, né? Porque inclusive os evangélicos, os nossos irmãos protestantes, eles surgiram a partir da Igreja Católica, né? Martinho Lutero, quando se separou da Igreja, ele manteve a doutrina, mas tirou ali aquilo que ele não concordava, né? E criou daí, né, a primeira igreja evangélica protestante, né?
Tô falando bastante né? Vou me corrigir. Vamos lá, sagrada tradição. Antes que a escrita existisse, como que se passava um conhecimento de um para o outro? Através da tradição, né? Olha, né, de novo, meu pai. Então, os pais ensinavam os filhos, que ensinavam seus filhos e assim por diante. Os costumes, os conhecimentos, os ensinamentos e a fé era passada de pai para filho, de geração em geração. Então, era por tradição. E hoje, o que nós vivemos na Igreja Católica, ela vem desta tradição. Então, tudo o que acontecia já antes de Cristo, que o próprio Jesus ressignificou e validou, nós continuamos trazendo na Igreja Católica até hoje. Nós mantivemos a tradição, mantemos a tradição. Por quê? Porque se antes da escrita toda a fé, conhecimento era passado de tradição, de geração em geração, pela tradição, por que nós vamos desconsiderar isso? Não tem porquê, certo? Então, pelo contrário, né? Nós podemos e devemos ensinar os nossos filhos, educar os nossos filhos na fé. E isso é manter a tradição, né? É quebrar os paradigmas do mundo atual, né? Que agora é cada um por si, e as crianças podem decidir o que querem, o que não querem, mas eles não têm conhecimento ainda para isso. Então, é preciso educar os filhos, inclusive na fé. Da mesma forma que nós educamos nossos filhos para ter um bom comportamento, para serem educados, para irem à escola, nós também precisamos educar os nossos filhos para a fé, para participar, para ir à igreja, buscar a igreja, viver em comunidade, porque é isso que nós acreditamos, né? Então, nós continuamos preservando a tradição católica, apostólica, romana e educando os nossos filhos na fé, batizando as nossas crianças, levando-as para a igreja e incutindo nas nossas crianças valores que não vão ser dissolvidos com o tempo, né? Valores reais, concretos, que vão dar a base para que essa criança se desenvolva e se torne uma pessoa de bem, um homem, uma mulher de valores e de princípios, né? Vamos lá. Sagrado Magistério. Então, o que é o magistério? O magistério, ele é formado por bispos ordenados, né, que vão subindo degraus na igreja e que se tornam autoridade dentro da igreja, né? Então, desde o padre, nós temos os padres, os bispos, os cardeais, até chegar no Papa, né? Nós obedecemos a uma hierarquia, a Igreja Católica é hierárquica, né? Nós temos lideranças e nós caminhamos em unidade com as nossas lideranças, que por sua vez estão em unidade com as lideranças que estão acima deles e assim sucessivamente até chegar ao Papa, que lidera a igreja como um todo, né? E nós devemos a eles obediência. Eu sou católico, mas eu não concordo com o Papa, isso daqui que ele falou não serve para mim não, desculpa, não é católico.
Porque a gente pode até não concordar, mas a gente precisa obedecer. Então, na Igreja Católica, nós temos uma coisa que é única, né? Que é o quê? O entendimento sobre todos os assuntos que permeiam a nossa vida, eles não são só uma questão de opinião. Não é o que eu acho que eu devo fazer. Eu acho que eu devo me portar dessa forma, eu acho que eu devo responder a isso dessa forma. Para mim é assim, acabou. Não, não é para mim, né? Não é para mim. Por quê? Porque se eu tive um encontro com Deus, se eu creio que esse Deus é o meu Deus, se eu amo a Jesus, eu decidi seguir Jesus, eu preciso seguir aquilo que ele ensinou. Eu preciso fazer aquilo que ele disse que eu preciso fazer. Através da igreja, através dos mandamentos, através da palavra de Deus. Ah, mas isso daqui eu não concordo. Ok, você pode não concordar. É um direito seu. Mas se você quer ser de fato católico e seguir a Jesus e ter essa comunhão com Cristo, você vai ter que fazer o que tem que ser feito. Não dá para ser católico e fazer a minha vontade. Não dá para ser católico e fazer o que eu acho que deve ser. Ser católico é obedecer a um Deus maior, a um Deus que nos criou, que nos amou, que nos chamou, que deu a vida por nós na cruz. É uma resposta, a obediência é uma resposta de amor a Jesus. Então, Jesus se deu na cruz por cada um de nós, por mim, por vocês, por cada um de vocês. Qual é a nossa resposta de amor para Jesus? Segui-lo. Fazer com que o motivo pelo qual ele morreu na cruz e derramou todo o seu sangue por mim, por vocês, não seja em vão, não tenha sido em vão. Né? Porque se ele fez tudo isso e nós simplesmente desconsiderarmos tudo que ele ensinou, tudo que ele viveu, para vivermos do nosso jeito, como nós bem entendemos, então o sacrifício dele foi em vão. Né? O sacrifício dele foi em vão, porque ele morreu na cruz para nos salvar. Mas se eu não estiver junto com ele na cruz e na ressurreição, em todos os momentos, se eu não permanecer com Jesus, é uma escolha que eu estou fazendo. Então, se eu não quero Jesus, eu já me entreguei ao demônio, ao Satanás, ao anjo divisor. Então, amados, não tem como ser neutro. Ou eu sou de Deus, ou eu sou do demônio. Ou eu sou do diabo. Ah, mas não é assim. É assim, sim. Essa é a verdade. Desculpem. A verdade é essa. Ou eu sou de Deus, ou eu sou do diabo. Porque quando eu faço a minha vontade, o meu querer, eu estou negando Jesus. Eu estou negando Jesus. E se eu nego Jesus, eu estou nas mãos de quem? Porque Jesus comprou a minha alma com o sangue dele na cruz. Mas se eu desfizer do sacrifício dele e me afastar dele, quanto mais eu me afasto dele, mais perto do diabo eu estou. Porque quando eu me afasto dele, é a minha vontade, é o meu querer. Quando eu me aproximo dele, é a vontade dele. É o que ele ensinou. É do jeito dele. É do jeito que ele ensinou. É da forma que ele ensinou. E aí, amados, não é fácil. Porque a cada dia nós precisamos morrer para nós, para poder seguir Jesus. Mas a recompensa é tamanha que não tem
sacrifício nesta vida que pague todo o amor que Ele derrama sobre nós, toda a salvação, toda a libertação que Ele derrama sobre nós. E eu tenho certeza que ao final desse tempo de aprendizado, vocês serão outras pessoas. E vocês estarão muito mais próximos de Jesus. Isso eu tenho certeza, certeza. Deus é maravilhoso e Ele nos acolhe. Mas trazendo isso para o magistério, né? Porque o magistério é a liderança da igreja, de bispos, papas, né? Que vão ali conduzindo com muita oração, com muita escuta de Deus, né? E vai conduzindo a igreja na fé e na santidade, né? Nosso pastor, né? Das lideranças, nós obedecemos essa hierarquia. Então, nosso pastor imediato, quem é? O padre da minha paróquia, da sua paróquia, né? Ele é o nosso pastor imediato. Por quê? Se precisar confessar, é com ele que você vai. Pode ir com outro, qualquer padre de qualquer igreja católica, apostólica, romana, tá, gente? Mas em qualquer igreja católica, apostólica, romana que você for se confessar, o sacramento da confissão é válido da mesma forma. Mas quando a gente se confessa sempre com o mesmo padre, ali na nossa paróquia, né, nós temos uma proximidade maior. O padre passa a nos conhecer, ele passa a conhecer as nossas fraquezas. Quando a gente se expõe, né, porque a confissão é uma exposição, é rasgar o coração e falar, eu pequei, né, eu tô aqui arrependido porque fiz merda. Gente, todos nós, né, atire a primeira pedra quem nunca. Todos nós somos pecadores. O que nos diferencia um dos outros é o tipo de pecado, entendeu? Hoje o meu pecado é diferente do seu, mas quem disse que eu nunca fiz o que você fez? Né? Então, pecador todos nós somos. Mas quando nós nos colocamos, né, diante do padre, falamos, padre, olha, eu fiz isso, faltei na missa. Sei lá, menti, roubei, enfim, né? Qualquer que seja o pecado. Aí você vai lá, confessa, o padre te dá a absolvição, daqui 10 dias você cai no pecado de novo, volta lá, padre, de novo aquele pecado. E aí o padre, ele vai entendendo as suas fraquezas, e ele pode te direcionar, né? Ele pode falar, filho, isso daí... não dá pra você ir por esse caminho. Você tá vendo que por aqui você vai pecar, então vai por ali, né? E ele vai te orientando. Então ali ele é o seu primeiro líder, é o seu pastor, né? Aquele que vai te direcionar, que vai te dizer, olha, tem paciência com isso daqui, ó, isso daqui você pode fazer de outra forma. Às vezes, dependendo do padre, gente, vamos estar preparados para tudo, né? Porque tem padre que é mais brutão, que vai falar, tem que tomar vergonha na cara, filho, não é assim, né? Tem uns que vai falar assim, tá tudo bem, gente, tá tudo bem. É como um pai, né? O padre da nossa paróquia é como um pai, que às vezes tem que puxar a orelha do filho, tem que falar, você tá fazendo merda toda hora, acorda. E faz parte, gente, ok, tá tudo bem, viu? Tá tudo bem, porque a igreja é uma família, é a nossa casa, é o nosso pai, são os nossos irmãos. Então a gente precisa estar preparado para tudo, para que a gente não se frustre com as pessoas, para que essas situações corriqueiras do dia a dia e da convivência em comunidade não nos tire da presença de Jesus. Porque se a gente for muito a ferro e fogo, rapidinho a gente não dura não, viu? E depois do padre,
Se você for servir numa pastoral, você vai ter um outro líder que é o coordenador da sua pastoral, que tem que estar em obediência com o padre também, né? Então, nós vamos caminhando assim na unidade, em obediência ao coordenador, ao padre, ao bispo e assim sucessivamente, tá bom? Ah, mas quem é o padre para mandar em mim? Ah, quase ninguém, filho, né? Quem é o papa para dirigir a igreja, dizer o que a gente deve ou não deve fazer? Então, o papa é sucessor lá de São Pedro, sabe? Lá em Mateus 16, 18, 19, vai dizer assim: eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Gente, presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Jesus instituiu a igreja sobre Pedro, deu autoridade para ele, deu as chaves do reino dos céus para Pedro. O que ligares na terra será ligado nos céus, ou seja, o que ele fizer na terra, o que ele liderar, o que ele ordenar para a igreja, o que ele fizer na terra, ele está fazendo no céu. Deus deu carta branca para São Pedro. Ah, mas para ele fazer o que ele quiser? Não, porque ele não faz o que ele quer. Ele faz o que Jesus mandou. Ele age de acordo com o que Jesus ensinou. Ele vai fazer conforme a vontade de Deus, porque sobre ele está o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo Paráclito, que Jesus vai dizer lá na palavra: enviarei-vos o Espírito Santo, que vos dará força e vos convencerá do pecado. Então, gente, o Papa só é o sucessor de Pedro. Então, a autoridade que Jesus deu a Pedro, ela é passada por tradição e por unção de um papa para o outro. Então, nós temos uma sucessão apostólica que só existe na Igreja Católica, ok? Somente a Igreja Católica tem a sucessão apostólica. Ou seja, se você for pesquisar papas, os papas que existiram, vocês vão chegar lá em Pedro, né? Então, é uma linha de sucessão. E o Papa tem poder, né? Tem autoridade para determinar situações para a igreja, posicionamentos na igreja. Quando existe alguma polêmica mundial, a nível mundial, que está causando esfriamento de fé, que está mexendo com a fé, o Papa se pronuncia através, né? Se pronuncia publicamente. Esse posicionamento, esse pronunciamento, ele é redigido, publicado, fica à disposição dos fiéis. Então, tudo que o Papa fala vai para um documento e fica lá no site do Vaticano. Quem quiser ver, ler o documento, fica lá à disposição. Para quê? Para que não haja dúvidas e para que todos possam seguir a mesma doutrina, que possam ter o mesmo entendimento. Amém? Todo mundo entendeu? Vamos lá. O que mais? Até aqui tudo bem, gente? Dúvidas? Pode perguntar, tá bom? Outros documentos da igreja que nós podemos... Então, nós já falamos, né, gente? Da Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Sagrado Magistério. São os 3 pilares da doutrina católica. Acabou aí? Não. Nós temos ainda
outros documentos que nos ajudam a entender estes, ok? Então, todos os demais documentos, eles não invalidam esses, pelo contrário, são complementares. Então, vamos falar primeiramente do que? Do Catecismo da Igreja Católica. SIC, né, também, conhecido como SIC. Ah, ele é uma outra Bíblia? Não. Ele é grosso também. Eu vou pegar o meu ali para vocês verem. Eu vou tirar uma foto do meu. Ele é amarelinho, livrinho amarelo. Esqueci de deixar ele aqui, mas eu vou mandar uma foto no grupo. E ele vem trazendo a interpretação da palavra sobre todos os assuntos possíveis e imagináveis, ok? De uma forma mais clara, mais explicativa. Então, eu quero saber o que a igreja pensa sobre o aborto ou sobre o homossexualismo. Vai lá, você pode procurar no índice do catecismo, tem lá por assuntos. Você pode procurar pelo assunto e ele vai te dizer lá no índice onde você vai procurar, onde você vai ler lá os parágrafos do catecismo que você vai ler e vai explicitar sobre aquele assunto, tá? De novo, é a minha opinião? É a opinião do Papa? Não. É o posicionamento da igreja segundo a palavra de Deus. Então, o que a igreja faz? Pega a Bíblia, a interpretação da igreja. O que Jesus quis dizer com isso, aqui, está aqui para todo mundo saber, através do Catecismo da Igreja Católica. Então, eu quero saber se o que eu estou fazendo é certo ou errado. Vai lá no Catecismo, procura lá e você vai saber se aquilo que você está fazendo, se determinado comportamento seu está correto ou não. Vai lá no Catecismo e tira a prova, tira a dúvida. Não é o que eu acho, não é o que você acha, é o que a igreja ensina, ok? Não concorda? Beleza. Quer continuar sendo católico? Vai ter que obedecer. Não concordo, tá bom. Mas quando sua mãe, quando você era jovem, né? Mais jovem, vocês são jovens. Mas, quando vocês estavam lá na adolescência, que a mãe falava, hoje você não vai sair, você saía? Hoje, a sua mãe é também a igreja. Então, aceita que dói menos, ok? Vamos lá. Além do catecismo, nós temos também um outro documento que nós usamos muito, mas que é muito pouco conhecido, que é o direito canônico. O que é o direito canônico? Bom, vamos lá. O direito canônico é um livro de regras que todo católico deve seguir. Lá estão os mandamentos da igreja e tudo que nós devemos fazer, como devemos fazer, com que frequência devemos fazer, etc, 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 minuciosamente, com todos os detalhes. Só um exemplo. Aqui, minha gente, Catecismo da Igreja Católica, o amarelinho. Olha aqui, ó. Apenas algumas 1000 páginas. Aqui, gente, tem tudo que vocês precisarem. Dúvidas, tá aqui. Bom, aqui ele dá um geralzão mais explicado do que a palavra. Mas eu quero saber, por exemplo, vamos falar, tema polêmico. Sexta-feira sem carne.
No Catecismo da Igreja Católica, ele diz, no mandamento da igreja, amanhã eu vou pegar o parágrafo que eu não peguei, que agora que surgiu isso daqui, eu não sei o parágrafo de cor. No Catecismo vai dizer que nós devemos fazer abstinência de carne na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. São os 2 dias obrigatórios. Isso. Mas lá no direito canônico vai dizer que nós devemos nos abster da ingestão de carne todas as sextas-feiras do ano. Mas por que, Andréia, toda sexta-feira? Que dia que Jesus morreu? Na sexta-feira. Sexta-feira, estava lá Jesus, às 3 da tarde, 15 horas, sangrando na cruz, por mim e por você. Consegue imaginar? Pensa aí. Jesus na cruz crucificado, sangue derramando, jorrando água do lado aberto de Jesus, ele em pleno sofrimento triste. Não sei se vocês já perderam alguém muito próximo, mas se já, pensa num sentimento de luto, tristeza. Quando a gente relembra o sacrifício de Cristo, ele morreu não foi à toa, não foi pelo pecado que ele cometeu, foi por mim e por você, foi pelos meus pecados, pelos seus pecados, porque ele te ama. Você tem noção que é isso? Jesus morreu na cruz por você, cara, é muito amor. É muito amor. É muito amor. Ele morreu por nós na cruz. E qual é a nossa contrapartida? Como nós correspondemos a este amor? Essa é a questão. Como nós correspondemos a este amor? Nos abster de carne às sextas-feiras é uma correspondência, é um sinal de respeito, mas é mais do que isso. É uma resposta de amor a Jesus. Por amor ele se deu na cruz, por amor a ele, por amor a mim, ele morreu na cruz. Por amor a ele, eu não como carne na sexta-feira, porque ele derramou o sangue dele nesse dia. Então eu me abstenho da carne de sangue quente, para que eu possa me unir a ele, para que eu possa consolá-lo, como se isso fosse possível, e não é, né? Porque nós jamais seremos suficientes, mas para que nós possamos oferecer a ele um lenço, digamos assim, o pouco que nós podemos dar, e ele recebe com alegria, né? E com isso nós vamos ganhar, vamos um dia, né? A glória de Deus, mas nós vamos alegrar o coração de Jesus, né? E a maior alegria é ver aquele que nós amamos felizes conosco, não é verdade? Então é isso. Isso foi só um exemplo, tá? Que no catecismo fala da obrigação, mas não dá muitos detalhes. Aí lá no direito canônico que ele vai regulamentar a frequência que precisa ser feito. Amém? Ai, mas eu não conheço direito canônico, não sei, faço de outro jeito porque aprendi assim. Tá tudo bem, gente, tá tudo bem, tá? Então fiquem tranquilos,
se nunca fizeram isso. Porém, a verdade salva, cura e liberta. A partir do momento em que você entende isso, que você aprende, a sua atitude deve ser outra, ok? Combinado? E é isso, gente. Olha, nós temos outros documentos ainda, que são os documentos dos concílios, né? Que é a reunião de bispos cardeais, que é lá do magistério, toda reunião que acontece, né? Que eles rezam e eles discernem ali sobre algum assunto. Isso se torna um documento, é redigido um documento e fica publicado no site do Vaticano. Então, tem lá a carta aos músicos, os concílios, cartas às famílias e inúmeros documentos que o Papa vai redigindo, vai publicando de vários assuntos nos quais ele se posiciona sobre a igreja e a nossa fé. Ok? Gente, foi extenso, né? Eu espero que vocês tenham entendido a origem da nossa fé, no que se baseia a nossa doutrina, para que a partir daqui, com este conhecimento, com essa base bem solidificada, nós possamos avançar, né? Para aí os mandamentos, vamos estudar um de cada vez mais profundamente, para que nós possamos gerar consciência, né? Daquilo que Deus nos ensina e daquilo que nós fazemos, para que nós possamos nos preparar, tá bom? Para este novo tempo, para este tempo que nós estamos vivendo. Então, não vou correr muito com o conteúdo, para que a gente possa ruminar, né? Tudo isso na nossa cabeça, na nossa mente, mas também no nosso coração, para que não fiquem dúvidas, para que não haja nenhuma sombra sobre a verdade de Jesus, tá bom? Vocês fiquem com Deus, tenham uma boa noite, bom descanso. Amo vocês, amo muito vocês, meus afilhados. Daiana não conheço, mas já tá aqui no meu coração. Deus abençoe muito vocês e que vocês não desistam, não desistam. É um tempo de graça, um tempo difícil, porque quando a gente se põe para fazer penitência, para mudar hábitos e costumes, né? É sempre muito difícil, mas vale a pena, tá bom? Eu louvo a Deus pela vida de vocês, pelo sim de vocês, e eu louvo muito a Deus pela graça de poder participar com vocês nessa quaresma e poder passar um pouquinho daquilo que eu aprendi e daquilo que eu sigo, do que eu vivo enquanto pessoa, enquanto família, enquanto igreja, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus os abençoe. Estivemos reunidos, vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, amados. Amo vocês.